Que clareza sem ordem não sustenta mudanças. Você já teve clareza sobre o que precisava mudar, mas mesmo assim você voltou aos mesmos padrões? Nesse vídeo, eu explico por que clareza sem ordem não sustenta mudanças e como o excesso de consciência sem estrutura gera cansaço, frustração e autossabotagem. Olá, queridos! Washington Santos chegando para o nosso bate-papo diário, onde nós vamos falar sobre soberania interior, autogoverno e assuntos pertinentes à liderança. Falamos sobre autoconhecimento, maturidade emocional, liderança interior, mudança real de comportamento e por que insights não são suficientes para transformar uma vida. Se insights fossem suficientes para transformar uma vida, todo leitor teria sua vida transformada. Todo aluno de universidades e academias teriam suas vidas transformadas. Talvez você sinta que já entendeu demais, mas não consegue sustentar essa mudança a longo prazo. Se esse é o seu caso, este vídeo é para você. Se você é uma daquelas pessoas que se empolga quando lê um novo conteúdo, um novo livro, e depois de algum tempo não consegue sustentar essa mudança, fique até o final desse vídeo, porque a gente vai falar sobre muita coisa que te interessa. Você com certeza já teve clareza, já entendeu o que precisava mudar e já viu exatamente onde estava errando. Talvez clareza não seja o seu maior problema, porque você busca, você estuda. Isso me lembra aquelas pessoas que têm algum problema mais sério, alguma fobia, algum trauma, estudam a fundo aquele assunto, mas estudar a fundo aquele assunto não faz com que essas pessoas experimentem uma mudança duradoura. Você conhece, você tem conhecimento a respeito do que precisa mudar, mas ainda assim, nada se sustentou. Eu quero te mostrar hoje por que clareza não transforma uma vida e por que o excesso de consciência sem ordem gera frustração. Clareza sem estrutura não transforma, pelo contrário, cansa. A pessoa entende, a pessoa se empolga, muda por alguns dias, passa a consumir conteúdo a respeito daquele assunto, mas depois de algum tempo, o velho padrão volta e a culpa aumenta e a cobrança interna só cresce. Por quê? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas a verdade é que as pessoas estão precisando de uma estrutura interior que sustente a sua mudança. E aí talvez você já tenha pensado assim: será que eu não quero mudar de verdade? Será que eu estou vivendo um ciclo de autossabotagem? Será que esse estado de coisas está tão confortável que eu estou mentindo para mim mesmo? Eu não quero mudar coisa nenhuma? Não. O que está acontecendo é que você está tentando realizar uma mudança sem uma estrutura que há em base. Ver um caminho não significa que você já o caminhou. E se é verdade que toda caminhada começa com um passo, você deve ter uma estrutura que dê base, que dê sustentação a toda essa caminhada. Por que eu estou falando isso para você? Porque nunca se escreveu tanto, nunca se falou tanto a respeito de autoconhecimento, a respeito de consciência emocional, a respeito de propósito, clareza de vida. Hã? Sobre tudo isso, você tem muito material produzido. Livros a respeito de autoconhecimento,
de consciência emocional, clareza de vida, propósito, essas palavras, esses temas e esses assuntos são meio que lugar comum. Mas o que não se falou muito, o que não tem atraído muito os holofotes da mídia, é um tema que pouco se fala, obviamente. É o tema da ordem interna. Porque a clareza, ela te mostra o caminho, mas somente a ordem interna, o teu governo interior, a tua soberania interior vai sustentar essa mudança. Talvez você seja daqueles que dormem, mas ainda assim acordam cansados. Talvez você seja daqueles que estejam passando por sintomas de burnout ou mesmo já sentindo sintomas de estafa e nada muda. Será que você é alguém que não quer mudar realmente? Não. O que está acontecendo, na verdade, é que você está desorganizado. Você está vivendo em caos interior e você não tem consciência disso. Então, você precisa de alguém que te ajude a encontrar ordem em meio ao teu caos interior. Porque se você não colocar ordem no teu caos interior, esta clareza vai virar uma cobrança. Porque você vai ter a clareza, mas você não vai conseguir colocar em prática aquilo que você sabe que precisa colocar em prática. A obesidade mental, a obesidade de conhecimento, vai virar um peso extra, porque você tem conhecimento, mas não sabe colocá-lo em prática. Isso vai gerar muita ansiedade para você. Por quê? Entender demais algo sem conseguir sustentar aquilo é cruel, é doloroso, é sofrido. Então, entender demais deve te levar ao próximo passo. Qual é o próximo passo? Estabelecer uma estrutura interna mínima que sustente a sua mudança. É por isso que clareza sem ordem não sustenta a mudança. Você até tem clareza, mas você não tem estrutura, você não tem ordem. O seu interior talvez seja uma bagunça. E isso nos mostra que o insight não é a transformação. O insight é poderoso, é como uma faísca que ilumina uma densa escuridão, é como uma luz que ilumina as densas trevas do interior humano, mas como uma faísca, ela é fugaz. Se você tem um insight e você não tem a estrutura para manter aquela chama acesa, aquela luz vai passar, aquela faísca vai se apagar e a confusão continua no seu interior. A bagunça, o caos no seu interior continua. Veja, relâmpagos iluminam uma noite, mas eles não mudam a paisagem. A paisagem continua a mesma. Quem muda a paisagem é o sol constante, não o relâmpago. Ou seja, o insight ilumina, mas a estrutura é quem constrói a mudança. Se você não tem essa estrutura, você vai continuar em bagunça interior, você vai continuar em caos interior e nada vai mudar. Jesus nos mostra, na Bíblia, que quem ouve as suas palavras e não as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre areia. Entenda, a areia não é igual à ignorância, a areia é igual falta de estrutura, porque você precisa entender que ao longo dessa construção do seu novo ser, do seu novo eu, ao longo desse processo de reorganização interna, ao longo desse processo da construção da soberania interior, você vai passar por tempestades, você vai passar por ventos, você vai passar por alagamentos. E se a sua casa estiver construída
sobre areia, você tem um sério problema. A sua casa vai cair, mas a sua casa não caiu por falta de fé. A sua casa caiu por falta de fundamento, por falta de estrutura. Então, revelação sem ordem não resiste ao tempo. Você precisa construir a sua casa sobre a rocha, porque virão chuvas, tempestades, fortes ventos, e eles não serão capazes de destruir algo que já está construído, ou seja, algo que tem estrutura. Eu, Washington Santos, como pensador prático de liderança que treina, produz líderes de dentro para fora, tenho esse conselho a te dar. Construa a sua casa sobre a rocha. Estabeleça uma organização interna que vai permitir que você atinja aquilo que até hoje você não conseguiu atingir. Porque ler livros é a coisa mais fácil que existe para a maioria, ou para aqueles que têm sede de conhecimento. Mas se o interior dessa pessoa não tiver organizado, com certeza ela não sustenta essa mudança. Pesquisas sobre mudanças comportamentais mostram que mudanças duradouras exigem sistemas. Ambientes moldam decisões e a estrutura reduz o seu desgaste emocional. O que eu estou te dizendo aqui? Se você quer fazer uma mudança duradoura na sua vida, você precisa de uma estrutura, você precisa de um sistema que sustentem essas decisões. E um dos principais pontos dessa estrutura é o teu ambiente. Em qual ambiente que você tem caminhado? Com quem você tem andado? Com o que você está tomando contato? Esses ambientes estão exatamente moldando quem você é, porque nesses ambientes estão pessoas que não têm nada a ver com o teu futuro, mas sim com o teu passado. E o teu passado já passou. Você não vive mais lá. Então você tem que estar em ambientes que vão te dar a estrutura de uma mudança. E essa estrutura vai diminuir o desgaste emocional dessa mudança. A coisa se torna mais leve. Então, quando você está sem essa estrutura mínima, as tuas promessas falham. Você diz que vai fazer algo, mas você não consegue fazer, ok? Mas se você tem uma estrutura mínima, você tem uma estrutura interna, você tem governo interno, os processos funcionam. Então, abra mão da força de vontade, porque a força de vontade fala sobre emoções. E emoções são voláteis. Hoje você acordou de uma forma, está se sentindo de uma forma. Amanhã você vai estar se sentindo de outra, de repente algo acontece e esse algo que aconteceu mudou as suas emoções. Então, esqueça a força de vontade num primeiro momento, porque você não muda pela sua força de vontade. Você muda pelo arranjo da sua vida. Existe um ponto perigoso que é o limite da clareza. Quando você chega ao limite da clareza, você entende, você descobre, melhor dizendo, que já entendeu demais. Você tem as ferramentas para a mudança. Você tem o conhecimento para a mudança, mas você não mudou, não organizou nada. E é aqui que essa clareza vira um peso. É aqui que a autoconsciência vira cobrança e o autoconhecimento se transforma em fracasso. Ou seja, clareza sem ordem deixa de ser luz e se transforma em acusação. E é por isso que tantas vezes você fala para você mesmo, você que se questiona se você realmente quer mudar de verdade. Não, é porque você tem um caos no teu interior que está te impedindo de caminhar, está te impedindo de sustentar essas mudanças.
e a tua consciência começa a te acusar. Não se permita acusar, porque a clareza sem a estrutura cansa. Mas quando você tem a estrutura mínima, você consegue caminhar e avançar para a mudança tão desejada. Esse vídeo fez sentido para você? Compartilhe com pessoas que você entende, que precisam ouvir esta palavra. Nós nos vemos amanhã no nosso bate-papo diário. Um grande beijo no seu coração, fique na paz e até amanhã. Tchau, tchau!